Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando chega o mês de maio, o pensamento e o coração dos católicos se volta espontaneamente para Nossa Senhora. Procura o coração daquela que é, como dizemos ao rezar a Nossa Mãe Aparecida, Mãe de Deus e nossa. E pedimos, como desde o começo desta nossa meditação, que neste mês de maio o nosso recolhimento, as duas meditações serão sobre a Virgem Santíssima. E desde este primeiríssimo momento nós lhe pedimos o que pede aquele que reza, sabe, Rainha. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Dizia que o coração do cristão quase que instintivamente procura em Nossa Senhora a Mãe, o coração de Mãe. Mas também nós devemos procurar nela um modelo de amor e de virtudes. Nesta primeira meditação do recolhimento, vamos focalizar uma atitude de fundo que tinha Nossa Senhora, que era permanente na alma dela e que Jesus quer que nós vejamos, enxerguemos. Para isso, vamos começar pegando um episódio do Evangelho da vida de Jesus, muito humano, muito simples. Diz que Jesus estava falando ao povo e tinha um monte de gente à sua volta, embasbacados, entusiasmados, escutando as suas palavras, em silêncio. E de repente se ouve a voz de uma boa mulher. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que foste amamentado. É a voz de uma mãe que, sem dúvida, ao ouvir Jesus e se encantar com ele, pensou: como deve ser feliz a mãe que tem um filho assim, um filho como este. E Jesus respondeu: muito bem. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam e a põem em prática. E essa é a atitude de fundo de Nossa Senhora que nós queremos aprender. Viver ouvindo o que Deus nos diz e vivendo o que Deus nos diz. Em outra oportunidade, Jesus faz uma pergunta: quem é a minha mãe? E ele responde: o que faz a vontade de Deus é a minha mãe, meu irmão. A mesma ideia, o mesmo pensamento. E essa é a grandeza espiritual de Maria. Ela é um sim total a Deus. Na nossa vida, como na vida de Nossa Senhora,
como na vida de Cristo, há duas vontades. Lembra que Jesus na oração no horto dizia: não a minha vontade, Pai, sim a tua. Uma das vontades a que mais nos importa é a vontade de Deus. Quando São Paulo recebeu a graça da conversão às portas de Damasco, caiu no chão envolto numa luz e chegou a ele a voz de Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira coisa que o Espírito Santo suscitou na alma dele, que lhe saiu espontânea, mas movido pela graça do Espírito Santo, foi: Senhor, que devo fazer? Que queres que eu faça? Imediatamente, em vez de dizer: que maravilha, ou quem és tu, ou que coisa que eu não mereço. Não, ele diz: que queres que eu faça? Que devo fazer? A vontade de Deus. E depois está a nossa vontade pessoal. E só quando essas duas vontades se encontram e se fundem numa só, é que nos encontramos a nós mesmos. O nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira vida. E encontramos então o sentido da vida, a paz, pela identificação com a vontade de Deus. Como era bonita a oração que fazia São José Maria, quando pedia a Deus que eu possa ser conhecido como aquele que ama a vontade de Deus. Me vem à cabeça agora um verso célebre da Divina Comédia, do Paraíso, em que almas que estão no paraíso, Dante faz uma pergunta, e é se umas estão mais altas no céu, outras estão menos altas, se não tem inveja as que estão mais embaixo das que estão mais em cima. E elas respondem, uma dessas almas responde: en la sua volontà è la nostra pace. A nossa paz está na sua vontade. Aquilo que Deus quer é o máximo para nós. Maria é o modelo perfeito. Ela tinha uma vontade humana. Nossa Senhora não era uma criatura, uma espécie de criança ainda desnorteada e perdida na vida. Não. Nossa Senhora tinha planos. A primeira vez que aparece é no começo do Evangelho de São Lucas, ao descrever a cena da Anunciação, diz: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Quer dizer, Nossa Senhora, juntamente com José, tinha planos. Sabemos, e é uma verdade que a nossa fé nos faz enxergar com clareza por vários outros momentos do Evangelho, sabemos que Nossa Senhora tinha consagrado a Deus a sua virgindade e que José estava de acordo. Mas tinham um plano de ter aquela vida juntos, trabalhando num lar, com os amigos, os vizinhos, os parentes. Nossa Senhora tinha vontade humana. Agora, Deus tinha a sua vontade, o plano de Deus sobre Maria, que ela nem suspeitava, nem sonhava. E assim continua o Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nossa Senhora, que era uma alma sensível para as coisas de Deus, porque era cheia de graça, uma alma movida sempre pela delicadeza do Espírito Santo, na hora capta que está sendo chamada para ser a mãe do Messias, que durante séculos e milênios o povo de Deus esteve esperando.
E podem ter vindo como um relâmpago à cabeça dela as profecias que falam tanto daquele reino de paz, que será o reino do Messias, como do servo sofredor. E descrevem a paixão de Jesus, especialmente alguns salmos e o profeta Isaías, quase como fazendo uma fotografia. E Nossa Senhora, quando conhece a vontade de Deus, que faz? Olha, um coração egoísta, fechado pelo egoísmo e pelo medo, teria dito, não, não dá, é demais para mim, eu sou uma pobre criatura, não dá, com uma humildade mal entendida, porque quando Deus pede uma coisa, por difícil que seja, ao mesmo tempo está nos oferecendo de bandeja a sua graça para que façamos aquilo. Poderia ter dito, é absurdo, mas como Deus não sabe que eu me consagrei a Ele, a minha virgindade para sempre, e que José está de acordo, como não sabe? E, no entanto, ela era um coração aberto para Deus. Não se deixou levar nem pelo medo, nem pelo egoísmo diante do sacrifício que aquela vocação apresentava, fazia vislumbrar, prever, mas com toda a simplicidade Nossa Senhora diz só duas palavras. Como e faça-se. E com essas duas palavras diz sim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nossa Senhora pergunta ao anjo justamente porque aparentemente era um absurdo que Deus se contradissesse. Deus que a chamou para a virgindade, agora lhe falasse da maternidade. E ela pergunta com simplicidade, como se fará isso, pois eu não conheço homem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E uma vez escutadas essas palavras, imediatamente, logo depois, Maria responde, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim, faça-se. Essa é a alma de Maria. E a nossa alma como é? Eu me lembro de uma história que me foi contada faz anos, muitos anos. Aconteceu em Portugal, numa romaria que um grupo de estudantes pertencentes ao Opus Dei fazia ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. No Opus Dei, muitos de vocês que estão assistindo a essa meditação sabem que nós temos o costume, todo mês de maio, de fazer uma ou várias romarias a uma igreja dedicada a Nossa Senhora, rezando 3 terços, 4, a um santuário de Nossa Senhora. E esse grupo de universitários de Lisboa estava fazendo isso. E quando se aproximavam já de Fátima, porque fizeram um bom trecho a pé, ouviram o sino que tocava o meio-dia. As batidas do sino do meio-dia. E, como é costume em tantas vidas de católicos, pararam para rezar o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Entre aqueles estudantes havia aquele rapaz estrangeiro, recém-convertido, que tinha o entusiasmo da fé, que tinha descoberto Cristo, tinha descoberto a vida cristã, estava vibrando.
e, sem se conter, exclamou como um grito em voz alta: se Maria tivesse dito não. Ele pensava, toda a minha felicidade, naquele momento da Anunciação, estava pendente do sim de Maria, da liberdade de Maria, que Deus, como a todos nós, respeita. Deus não lhe impõe, espera que ela diga sim, que ela responda, que ela faça livremente um ato de amor à vontade de Deus. E aquele rapaz pensava, se ela tivesse dito não. E eu agora penso, e é bom que você pense, e quando nós dissemos não? Eu também lia não faz muito a citação, porque não li no original, de um poeta de segunda fila, um poeta norte-americano daquela época da Guerra da Secessão. E ele, num dos seus versos, diz, eu pronuncio mal o inglês, mas não faz mal. Diz, it might have been. Isso poderia ter sido. E o poeta se pergunta quantas coisas poderiam ter sido se o rapaz dizia, se Maria tivesse dito não. E agora você e eu vamos nos perguntar, vamos pedir a ela, minha mãe, me ajuda a compreender que se eu te tivesse imitado e tivesse dito sim, tantas vezes, em vez de dizer não, em vez de dizer depois, em vez de dizer amanhã, em vez de dizer não dá, se tivesse dito sim, quanta coisa boa teria acontecido. Tudo poderia ter sido. O que poderia ter sido? Como Maria dizia sim, há umas palavras muito bonitas do Papa Bento XVI, que diz, fala de que Maria é a imagem da Virgem à escuta, que vive na palavra de Deus, que conserva no seu coração as palavras que lhe vêm de Deus e, reunindo-as como num mosaico, aprende a compreendê-las. De que maneira Deus falava a Nossa Senhora? Da mesma maneira que fala a nós. 3 maneiras. Falou-lhe por palavras explícitas, o anúncio do anjo. Nós temos palavras explícitas na Bíblia. Nós temos palavras explícitas na doutrina da Igreja. Nós temos palavras explícitas na direção espiritual, quando procuramos um guia que nos oriente para que descubramos o que Deus quer de nós. Às vezes a palavra explícita é a nossa vocação. E diz o Evangelho 2 vezes que a palavra de Deus, Maria, aguardava, não a deixava perder. Não deixava que escapasse, se distrai, esquece. Não. Aguardava ponderando-a. Ponderar quer dizer pesar, querendo chegar a fundo, não perder nenhum átomo daquela mensagem de Deus. Ponderando-a no seu coração, ou seja, na intimidade da oração. Eu lhe falava que Deus nos fala, e falou a Nossa Senhora de 3 maneiras. Por palavras explícitas. Por inspirações. Quando fazemos oração sinceramente, quando rezamos, procurando rezar sem distração, quando abrimos a alma a Jesus junto do sacrário, fazendo uma visita ao Santíssimo, ou então junto de Nosso Senhor na missa, na comunhão. Quantas vezes não vêm inspirações? Não deixe que caiam no chão. Há um texto da Sagrada Escritura que diz de um dos personagens do Antigo Testamento, se não me engano é o profeta Samuel, que não deixava cair no chão nenhuma palavra de Deus.
E você e eu, quantas deixamos cair no chão? Ficamos só dizendo, isto é bonito, é interessante, não entendi. E deixamos cair. Outras vezes, Deus nos fala através dos acontecimentos. Por exemplo, agora, Deus nos fala através da pandemia e de todas as exigências e limitações que ela traz. As apreensões, as dificuldades. E Deus nos diz, eu te espero aqui. Eu quero que isso seja uma ocasião de você melhorar virtudes como a paciência, como a aceitação da vontade de Deus, como o maior espírito de sacrifício. Você sofre, tantos sofrem. Diz, não vou me lembrar de mim, eu vou me lembrar dos outros. Deus fala. Houve vidas que mudaram radicalmente, só por um acontecimento. É famosa a história de Santo Inácio de Loyola, que era militar, e no cerco da cidade de Pamplona, uma bala feriu-lhe a perna e a quebrou. E durante o tempo de recuperação, enquanto estava solidificando o osso quebrado, que aliás ficou coxeando sempre, ele começou a ler livros. Primeiro quis ler livros de entretenimento, livros de capa e espada, livros de cavalarias, como se diziam naquele tempo. E depois começou a ler outro livro, Flos Sanctorum, A Flor dos Santos, um livro que naquela época era século XVI, e antes, feito por um monge alemão, era muito lido, com as vidas de santos. E Deus o cutucou. Com aquele livro, Deus lhe fazia dizer, se São Francisco fez isso, eu por que não poderia fazer? Se São Domingos fez isso, eu por que não poderia fazer? Sim. E aí viu uma luz e acabou sendo Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, um dos grandes santos da Igreja. Um acontecimento lhe abriu os olhos. Deus se serviu de uma desgraça para a grande graça. A desgraça se transformou na grande graça. E ele abriu o coração e foi fiel. Maria ouviu Deus lhe falando dessas diversas maneiras. Maria acolheu e manteve o seu sim até a cruz. São José Maria diz, prestemos atenção. Se por um lado Deus quis exaltar sua mãe, por outro, não há dúvida de que durante a sua vida terrena, Maria não foi poupada nem à experiência da dor, nem ao cansaço do trabalho, nem ao claro escuro da fé. De não ver as coisas claras e se abandonar com fé, porque não entendo. Não foi poupada a dor, a experiência da dor. Quantas vezes já pensamos, especialmente quando chega o Natal, Nossa Senhora dando a luz no desamparo, numa gruta que servia de refúgio de gado, suja. E nessa gruta, que era refúgio de animais, teve um filho e, em vez de um berço, usou o presépio onde os animais comiam. Pouco depois, meses, talvez 2 anos depois, desencadeia-se a perseguição de Herodes. E com uma criança pequena, deixando a segurança daquele lar humilde, mas que lhes dá o sustento de todos os dias, Maria e José têm que fugir por indicação de Deus
para o Egito, uma terra estrangeira e uma terra que ia acontecer lá. Se punham nas mãos de Deus. Avisado por um anjo, José levanta-se imediatamente e, para pôr a salvo o menino e a mãe, vai para o Egito. Depois, já na vida pública de Jesus, Nossa Senhora tem notícia da conspiração que durante anos, desde o primeiro ano da vida pública de Jesus, já começava a ser armada pelos inimigos que queriam eliminá-lo. E depois, ela está ao pé da cruz, vendo o filho destroçado, vendo aquele menino que nasceu em Belém, feito uma chaga pura, transpassadas as mãos, os pés, depois o peito por uma lança, feito todo ele uma mancha de sangue, pela nossa salvação. E das últimas palavras que Jesus disse, dessas que quase não podia articular, porque o crucificado se asfixiava, das últimas, uma das últimas, foi aquela, olhando para João, o discípulo, e depois para Maria ao pé da cruz. Os dois estavam lá ao pé da cruz. Eis a tua mãe. E olhando para Maria, mulher, este é o teu filho. E ele a levou para casa. E todos os cristãos desde sempre entenderam essa verdade. Quer dizer, eu já comentei outra meditação, não faz muito, que ninguém brinca enquanto está morrendo. Quando se diz uma coisa que a agonia da morte quase não permite dizer, como aquela pessoa que no transe da morte pede perdão. Jesus o que fez foi dizer, eu te deixo a minha mãe como mãe tua. Que verdade teológica profunda há na super simplicidade desse cântico popular. Viva a Mãe de Deus e nossa, a Senhora Aparecida. Mas Maria conheceu o sofrimento e também não foi poupada ao claro escuro da fé. Não teve sempre tudo claro, que Deus lhe explicava. Não, quando o menino Jesus fica no templo, que é, você se lembra que é o quinto mistério de gozo, diz o Evangelho, que ao encontrá-lo depois de 3 dias, Maria diz, meu filho, que nos fizeste? És que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. E Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. É natural que não compreendessem. Não entenderam. Mas qual foi a reação? A reação foi essa. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Aquelas palavras do Papa Bento XVI. E a Virgem a escuta, agora as podemos entender melhor, que vive na palavra de Deus, que conserva no seu coração as palavras que lhe vêm de Deus e, reunindo-as como num mosaico, aprende a compreendê-las. A fé que acolhe acaba tendo a luz, acaba entendendo e percebe que aquilo que pareciam pedras no meio do caminho, na realidade são degraus para subir cada vez mais pelo caminho do amor a Deus e ao próximo. Eu vou terminar por aqui mesmo, mas gostaria de terminar essa meditação citando umas palavras de São José Maria que são como que uma definição da alma de Maria. Está no livro É Cristo que Passa. E diz, é isso o que explica a vida de Maria. Tomara que nós ouvíssemos isso como quem escuta um exemplo. É isso que explica a vida de Maria, o seu amor. Um amor levado ao teu extremo,
até o esquecimento completo de si mesma, feliz de estar onde Deus a quer, cumprindo com esmero a vontade divina. E terminamos assim, dirigindo-nos a ela, minha mãe. Eu que às vezes me oponho tanto à vontade de Deus, não quero ouvir, não quero saber, não quero entender. Dá-me a tua mão, me ajuda, porque só seguindo a vontade de Deus eu poderei estar como tu, feliz. Feliz de estar onde Deus a quer, cumprindo com esmero a vontade divina. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Você já parou? Sim. Vamos ver como está. Se saiu. Exame, ato de presença de Deus. Valorizo o dom imenso que Jesus nos fez quando, pouco antes de morrer na cruz, olhando para Maria, nos disse: Eis a tua mãe, e a ela: Eis o teu filho. Jesus deu-nos Maria como mãe, e nós temos para com ela o amor e a confiança de um filho. Como nas bodas de Caná, Maria intercede agora diante de Deus pelas nossas necessidades. Confio a proteção da Santíssima Virgem, a minha família, os meus filhos, os sobrinhos, os parentes, os amigos e os filhos dos meus amigos. Confiando no amparo da Virgem Maria, peço-lhe que meus filhos e os filhos dos outros se aproximem mais de Deus. Coloco meus filhos sob a proteção de Nossa Senhora para que ela cuide deles e os apresente maternalmente a Deus, como apresentou seu filho Jesus no templo. Fazei tudo o que ele vos disser. Estas palavras que Maria dirigiu aos servidores nas bodas de Caná, também as diz a cada um de nós. Peço-lhe que me ajude a cumprir, sempre e em tudo, a vontade de Deus. Rezo com piedade e devoção o Santo Rosário, o terço. Aproveito os deslocamentos para rezar algumas dezenas. Na medida do possível, procuro reunir a minha família, pelo menos alguns dias, para honrar a Nossa Senhora com essa devoção. Aprendo as lições do exemplo de Maria, vejo-a toda voltada para Deus e para o próximo, com um espírito generoso de serviço, e procuro imitá-la, sacrificando-me mais pelos outros.
Contemplando a serenidade e a paz da alma de Maria, entendo a grande verdade daquelas palavras de Cristo, que são lembradas por São Paulo: há mais alegria em dar do que em receber. É generosa a minha disposição de servir, pensando no bem dos outros. No meu lar, procuro fomentar um ambiente alegre, sendo positivo nos meus comentários. Esforço-me para chegar do trabalho, no que de mim depende, com tempo para me dedicar à esposa e aos filhos. Interesso-me pelas suas coisas e os escuto, mesmo que esteja cansado. Num mundo que parece perder o sentido da castidade e da fidelidade, procuro viver com delicadeza essas virtudes próprias de um homem íntegro e de um bom cristão. Que meios emprego para ser fiel? Sou prudente no relacionamento com pessoas do outro sexo. Ensino de modo positivo os meus amigos a evitar situações que possam comprometer o seu casamento. São Paulo ensina que carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Peço a Deus, com humildade, a virtude da santa pureza. A limpeza de coração manifesta-se nos meus pensamentos, nos olhares, no domínio da imaginação e dos sentimentos. Recorro ao sacramento da confissão quando necessito, sabendo que, com o perdão, também recebo a graça de Deus para lutar. Ensino os meus filhos a se comportarem da mesma forma. A pureza exige o pudor, que, preservando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e regula os olhares e gestos, de acordo com a dignidade das pessoas. Essa dignidade reflete no meu modo de vestir e de me comportar, nas minhas conversas, no meu ambiente de trabalho e na minha casa, publicações, programas de televisão, filmes, internet, etc. Ajudo a minha esposa e os meus filhos nesse âmbito. Reajo com valentia diante de situações apelativas ou sensuais. Procuro colocar todo o meu empenho para que isso não aconteça. Desagravo a Deus quando vejo que é ofendido. Percebo que o meu exemplo pode levar outras pessoas a mudar de vida e que uma omissão equivaleria a uma certa cumplicidade. Sou cuidadoso e prudente no uso da internet. Ato de contrição. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência.
Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação, nós falávamos de que Maria soube escutar sempre a voz de Deus. Tanto as palavras explícitas no anúncio do anjo, como as inspirações interiores quando meditava no coração, coisas que não entendia e achava dentro do coração a luz de Deus, como através dos acontecimentos em que também, meditando no coração, exercendo a fé, cheia de fé, descobria o caminho de Deus, embora não parecesse ser caminho de Deus. Da mesma forma, ela que ouvia a voz de Deus, também ouvia a voz do Senhor nas necessidades do próximo. E é muito bom meditar nesse traço da sua alma, que vai ser o tema dessa nossa meditação, contemplando o mistério da visitação de Nossa Senhora. Na primeira meditação lembrávamos da Anunciação, quando o arcanjo São Gabriel, embaixador de Deus, para revelar a Maria a vocação que Deus reservou para ela desde toda a eternidade, quando lhe comunica que será a mãe do Cristo, do Messias, Nossa Senhora pergunta como será isto, pois não conheço homem. O arcanjo São Gabriel a tranquiliza e diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Esse conceber em seu seio vai ser por obra do Espírito Santo. Vai ser uma intervenção direta de Deus, um milagre de Deus. E o anjo São Gabriel lembra a Nossa Senhora que para Deus não há nada impossível. E dá um exemplo. Também Isabel, tua parenta, aquela mulher que já tinha chegado a uma certa idade, sem conseguir ter filhos, com essa mágoa dentro do coração, também ela, Isabel, concebeu um filho na sua velhice, o que seria futuramente São João Batista. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque para Deus não há nada impossível. O que acontece? Que logo depois do anúncio do anjo, de Maria dizer: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, logo depois de se realizar o milagre feito pela força divina do Espírito Santo, da concepção do Verbo de Deus em suas entranhas, o que seria lógico esperar é que Nossa Senhora ficasse concentrada nesse acontecimento impressionante, indescritível, totalmente impensado da sua vida, concentrada procurando assimilar, procurando amadurecer o que nela tinha acontecido. E, no entanto, o Evangelho diz outra coisa. Diz que naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas de uma cidade de Judá.
entrou em casa de Zacarias, o marido de Santa Isabel, e saudou Isabel. Quer dizer, Nossa Senhora não fica concentrada em si mesma, mesmo que tinha motivos, e motivos bons, santos, mesmo que tivesse isso. Nossa Senhora captou uma coisa que o anjo disse só indiretamente, a título de um exemplo do poder de Deus, mas não pediu nada. Mas ela captou. Se Isabel, com a idade que tem, está esperando um filho, sem nenhuma experiência anterior disto, estará precisando de ajuda. Imediatamente ela levantou-se e, com certeza que foi acompanhada por São José, ela se dirigiu à região das montanhas perto de Jerusalém, aquele povoado da Ain Karim, onde morava Isabel, e ficou ajudando-a até o nascimento de João Batista. É um bom retrato do espírito de Nossa Senhora, desse espírito que nós deveríamos imitar. Bento XVI tem um comentário muito bonito essa virtude de Nossa Senhora, de estar desprendida de si e voltada para Deus e para os outros com uma leveza, com um carinho, com uma suavidade fantástica. Diz, o fato de ela estar totalmente junto de Deus é a razão pelo qual se encontra também próxima dos homens. Por isso pode ser a mãe de toda consolação e de toda ajuda. Uma mãe à qual, em qualquer necessidade, todos podem dirigir-se na própria debilidade e no próprio pecado, porque ela tudo compreende e para todos constitui a força aberta da bondade criativa. Mediante o sério sentir juntamente com Deus, o seu coração alargou-se. Nela, a bondade de Deus aproximou-se e aproxima-se muito de nós. Assim, Maria está diante de nós como sinal de consolação, de encorajamento e de esperança. E é exatamente isto o que aconteceu com Santa Isabel, que seu coração, também ajudado pela graça do Espírito Santo, transbordou de alegria quando viu Nossa Senhora e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? E também João Batista, ela estava no 6º mês. Diz o Evangelho de uma maneira muito expressiva que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança estremeceu, deu pulos, diz literalmente, no seu seio. Estremeceu, deu pulos de alegria. Nossa Senhora foi, pela primeira vez, medianeira das graças de Deus. Nossa Senhora tem essa leveza para se dar aos outros, porque não está voltada para si mesma. Não está nem em si mesmada, como que se admirando a si mesma dos privilégios recebidos de Deus, nem muito menos está carregando esses fardos, esse chumbo de preocupações, de ansiedades, de desconfianças, de ressentimentos que às vezes nós carregamos e nos tornam pesados. Estamos tão voltados para as nossas preocupações que nem vemos o que os outros estão precisando, o que seria bom para os outros, o que seria um serviço. Às vezes uma coisa tão simples como fazer boa cara ou dar-lhes um sorriso. Nossa Senhora descarregava nas mãos de Deus todas as suas preocupações. E assim a sua alma ficava capaz de sintonizar imediatamente com as necessidades e o bem do próximo.
Isso me recorda a experiência que eu agradeço a Deus constantemente de ter podido conviver durante 2 anos na mesma casa com São José Maria, em Roma, quando um bom grupo de seus filhos estávamos nos preparando para o sacerdócio. São José Maria não teve uma vida fácil. Problemas materiais, o pai se arruinou, passou anos de necessidade, depois teve incompreensões, depois teve perseguições mesmo, perseguições nos anos da Guerra Civil Espanhola, em que ele era perseguido por ser padre e perseguido de morte pelos anarcos-sindicalistas e os comunistas, que mataram milhares de padres. E, no entanto, ele dizia algo que nós comprovávamos, convivendo com ele, que era verdade. Ele diz: eu já chorei, muitas vezes, mas nunca perdi a paz. Ele, no sofrimento, se sentia filho de Deus, filho pequeno, cuidado por Deus e cuidado por Nossa Senhora. E por isso, nos momentos mais difíceis de contrariedades, de perseguições contra a obra que Deus lhe tinha confiado para que ele fundasse e levasse para frente, o que fazia era, quando dizia: não tendo ninguém a quem me agarrar aqui na terra, então corria para os pés de Nossa Senhora. E assim foi a sua romaria ao Santuário de Loreto, nos anos 50, 51, quando consagrou o Opus Dei ao Coração Imaculado de Maria. E foi tantas outras vezes. Também São José Maria não carregava problemas pessoais. Ele dizia uma coisa que nós percebíamos que era verdade, que às vezes, ao chegar à noite e fazer exame de consciência, diz que falava com Nosso Senhor e lhe dizia: Senhor, não sei muito o que pensar, porque é que não pensei em mim mesmo, hoje só pensei em ti e nos outros. E é verdade, era verdade. Só pensava em Deus e nos outros. Por isso aconteceu, eu no ano de 1954 estava em Roma. Eu às vezes brincando digo: era anteontem, sobretudo quando falo com gente mais jovem, que o ano 54 para eles é como a época dos dinossauros. Naquele ano 54, ele, que padecia de diabetes, teve um choque anafilático que o deixou a 1 milímetro da morte, muito perto da morte. Ele não quis que nós nos preocupássemos, até que se restabelecesse e voltou a aparecer um pouco mais magro, mas nós, que éramos todos já universitários formados, não percebemos nada. Feliz, alegre como sempre, não queria nos preocupar, só queria nos trazer ânimo, bom espírito, amor de Deus, zelo apostólico. Não pensava em si mesmo. Não carregava o chumbo pessoal, nem o descarregava nos outros, como às vezes fazemos nós. Carregamos os nossos problemas que não sabemos abandonar nas mãos de Deus e compartilhar com Deus, como fazia Nossa Senhora, ponderava no coração até que se fizesse a paz na alma e visse claro: isto é a vontade de Deus. Às vezes nós não sabemos fazer isso. E justamente porque carregamos um eu demasiado pesado, é que depois ficamos como que incapacitados de ver os outros com os olhos com que os via Nossa Senhora, com que os via Jesus. E descarregamos esse peso nosso
em forma de mau humor, de alheamento, de distração, de cara fechada. Pensamos ao Nosso Senhor que nos ajude. Eu falo de leveza por contraste com o peso, com o fardo que às vezes nós carregamos na alma. E Nosso Senhor nos pode ensinar a descarregar. Como diz São Pedro na sua primeira carta, a jogar no mar, a alijar as nossas preocupações, e o argumento que dá é que Deus cuida de nós, e Nossa Senhora também, porque Ele tem cuidado de vós, diz São Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta. Por isso, porque tinha essa leveza, gosto de utilizar essa palavra, São José Maria podia aconselhar. E aí me vem outra lembrança, e é uma lembrança daqui do Brasil, onde São José Maria esteve uns bons dias, uns 9 dias, em São Paulo. Numa das últimas reuniões, teve reuniões com muitas pessoas, reuniões que ele chamava de catequese, porque procurava transmitir os conteúdos da fé, do amor a Deus, da doutrina, da confiança em Deus. E numa das últimas reuniões que teve, um senhor muito bom, um santo homem que já faleceu, que italiano, que se chamava Renzo, contou ao padre, José Maria contou que ele tinha um problema de saúde que o afetava fazia anos. Na realidade, ele estava na Itália durante a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, e padeceu muito naqueles tempos. Tanto assim que lhe ficou a chamada psicose de guerra, a síndrome do pânico. Não conseguia sair à rua, sendo um homem bom, santo, trabalhador, não conseguia sair à rua se não estava acompanhado. Ele perguntou a São José Maria se essa psicose de doente não poderia afetar também e prejudicar a vida espiritual. E olha a resposta que deu São José Maria. Não sei que experiência terá você da doença. Eu tenho um pouco. Estive gravemente doente muitos anos. E você vai dar risada da minha psicose. Fiz com que instalassem uma campainha no meu quarto ao alcance da mão. Disse, pelo menos toco. E ao ouvir a barulheira, vocês vêm dar-me a extrema unção. Porque aquela campainha, uma vez acionada, tinham que ir longe para desligá-la. E falava, chegava a noite e eu dizia, Senhor, não sei se vou levantar-me amanhã. Dou-te graças pela vida que me deres e estou contente de morrer em teus braços. Espero na tua misericórdia. Pela manhã, ao acordar, o primeiro pensamento era o mesmo. E a psicose de doente? Fora, ia-se embora. E eu sou um pobre homem. Se, com a graça de Deus, eu podia fazer isso, os outros também podem. Também nós podemos imitar Maria e podemos imitar a grande lição que o Senhor nos quis dar, que o Filho do Homem, o Filho de Deus, não veio a este mundo para ser servido, mas para pensar em si e pensar que tinha direito disso, direito daquilo, que tinham que ajudá-lo, mas para servir e dar a vida, para a salvação de muitos, para resgate de muitos. Isso os seus apóstolos o compreendiam, demoraram. Eram como nós, cabeça dura. De tal maneira que no mínimo 3 vezes Jesus teve que ter paciência com eles. Vou lembrá-las rapidamente. De uma dessas vezes fala São Marcos, no capítulo 8, que quando estava voltando Jesus para casa, estava naquela época, início da sua vida pública, morando em Cafarnaum, perto do lago de Tiberíades. Os apóstolos iam atrás dele.
estavam cochichando, conversando, e quando chegam a casa, Jesus pergunta: "O que estavais falando pelo caminho?" E os apóstolos ficaram em silêncio, envergonhados. Calaram-se porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Qual tem mais valor? Qual será o maior no reino de Cristo? E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: "Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos." E tem um gesto bonito, Jesus. Chamou uma criança. Os que corriam por lá, a colocou junto de si e falou: "Se não vos fizerdes humildes como crianças, não entrareis no reino dos céus." A segunda vez foram 2 irmãos junto com a mãe. Foram Tiago e João pedir a Jesus, e era a mãe a porta-voz, para ver se assim comovia melhor a Nosso Senhor. Diz que estes 2 filhos meus se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda, ou seja, ocupem os primeiros lugares. E Jesus diz: "Não sabeis o que pedis." E lhes fala de que o reino deles será conquistado, o reino dele, de Cristo, na humilhação, na entrega total da cruz, bebendo o cálice, de que depois falaria na oração do morto. E como havia indignação entre os outros, porque como é que vocês querem passar na nossa frente? Os apóstolos eram humanos e ainda não tinha vindo o Espírito Santo para lhes dar a grande fortaleza espiritual. E então Jesus diz: "Os chefes das nações as dominam, os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servidor. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem," ele, Jesus, Filho do Homem, uma expressão do Antigo Testamento referente ao Messias, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por uma multidão. E a terceira vez foi nada mais e nada menos que na última ceia, já quando Jesus ia se encaminhando para a paixão, para dar a vida na cruz. E Jesus, que faz? Se coloca como o último escravo, o último servidor, aos pés deles, lava os pés, e depois diz: "Entendeis o que eu fiz convosco? Se eu vos chamei, se vós me chamais, perdão, de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis fazer a mesma coisa uns com os outros. Se o compreenderdes e o praticardes, sereis felizes." E agora voltemos a Nossa Senhora, que é do exemplo dela que nós queremos aprender de uma maneira especial. Quer ver clarissimamente como era o coração de Nossa Senhora? Já o estamos vendo. Nós vamos agora ao Evangelho de São João, quando Nossa Senhora e depois Jesus e seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento na cidade de Caná, as bodas de Caná. Aquelas festas duravam dias, vários dias. E chegou um momento que Nossa Senhora, com aquele coração atento às necessidades dos outros, percebe que pode haver um fiasco para os pais dos noivos e os noivos, porque tinham calculado mal a bebida. E havia muita gente, parente, gente das aldeias próximas, e ia faltar vinho antes da hora. E se dirige a Jesus e lhe diz: "Não tem vinho." Eles não têm vinho. Jesus parece não ligar para ela. E isso que tem a ver conosco, diz. Mas ela sabe que Jesus sempre a escuta.
Então diz aos servidores, fazei o que ele vos disser. E já sabem o que Jesus fez, atendendo sua mãe, como sempre atende, e pensando na alegria de uma festa da qual ele estava participando, pensando naqueles noivos no dia do casamento, nos parentes deles, nos pais deles, faz o milagre de transformar a água em vinho, nos grandes depósitos, água em vinho. Jesus ouve a oração da sua mãe, que está voltada para os outros, para o bem dos outros. A oração latina mais antiga da história da Igreja é a seguinte. É muito bom rezar essa oração. Se encontra nos livros de orações. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Como é importante na nossa vida confiar nessa mediação de Nossa Senhora. Maria, trazendo Jesus, o Salvador, no seu seio, consegue que o Espírito Santo inunde a alma de Isabel e do filhinho que Isabel trazia no ventre. Os encha de alegria. Cristo, no ventre de Maria, se utiliza dela. Ela faz a ponte, como uma mediação. Isso Cristo quis que fosse sempre. Eis a tua mãe, ela vai cuidar de você. Não se esqueça que ela está olhando para você. Não olhando como que só, no sentido de vendo, mas como se diz que uma mãe olha pelo filho. Que é a mesma coisa dizer, está sempre vigilante, atenta, cuidando. O melhor sinal que o bebê dá de estar tossindo, de estar gemendo, de estar... A mãe capta. Nossa Senhora é assim, é assim. Olha aqui umas palavras bonitas do Papa Francisco. Uma oração que ele fazia faz uns anos. Que eu nunca duvide, se dirige a Nossa Senhora, de que você me olha com a ternura de sempre. E que esse olhar me ajude a olhar melhor os outros, a encontrar-me com Jesus Cristo, a trabalhar para ser mais irmão, mais solidário, para encontrar-me mais e mais com os outros. Mãe, presenteie-nos com o seu olhar. E insistia nessa ideia. Nós precisamos desse olhar terno, desse olhar de mãe, desse olhar que nos destranca a alma, tira o chumbo da alma. Seu olhar está cheio de compaixão e de cuidado. E por isso dizemos-lhe hoje, Mãe, presenteie-nos com o seu olhar. Olha por nós. Porque o olhar de Nossa Senhora é um presente, não se compra. É um presente dela, é um presente do Pai e um presente de Jesus na cruz, que diz, eis a tua mãe. Mãe, presenteie-nos com o seu olhar. Eu quereria terminar esta meditação com um detalhe que, pelo menos, lhe confesso que a mim me deu muita alegria. É um detalhe relativo a uma pessoa de grande valor, que é considerado o maior poeta moderno de Portugal, inclusive da língua portuguesa nos tempos modernos, Fernando Pessoa. Mas que a vida toda dele, menos na infância e na primeira adolescência, ele se afastou de Deus e chegou a criar na sua alma aversão contra Cristo. Nota-se, por exemplo, nas cartas que ele escrevia a um colega de letras, literato, Sá Carneiro, lá em Portugal. Falava com desprezo do cristianismo, dos cristãos. Ele tinha seus problemas e Deus o deve ter amparado e compreendido. Não faz muito, uma professora da USP, da FEFELESH, de letras,
que é especialista em Fernando Pessoa, no estudo de Fernando Pessoa, fez um estudo sobre os últimos anos e os últimos tempos da vida de Fernando Pessoa e pôs em destaque um poema que ele escreveu dirigido à Virgem Maria 3 meses e 9 dias antes da sua morte. Um homem que parecia que ia morrer como um ateu, que ia morrer como aconteceu com algum escritor, inclusive aqui no Brasil, que não quis receber os sacramentos dizendo, não, é que eu não creio. E outro escritor aqui, que no seu testamento diz, não quero na minha morte nenhum sinal de coisa religiosa. Não quero orações, não quero cruzes, não quero rezas, não quero padres, não quero missas. Esse pobre homem que poderia ter morrido assim, foi ajudado por Nossa Senhora. E olha o que ele escrevia. Mãe de quem não tem mãe, no teu regaço pousa a cabeça a dor universal e dorme, ébria do fim do seu cansaço. E tens na mão, usado e nunca imundo, o pequenino lenço maternal com que enxugas as lágrimas do mundo. Tudo indica que Nossa Senhora estendeu a mão a esse homem bom, valiosíssimo, e o levou com ela para o céu. Vamos recorrer a ela. Nesse período de confinamento, aproveitemos para rezar muito. Você está rezando o terço todos os dias? Alguns que eu conheço que rezam 2, 3 terços, alguns rezam o rosário inteiro. Peça ao Espírito Santo que infunda nas nossas almas essa devoção a Nossa Senhora, que é sinal de saúde espiritual e sinal seguro de salvação. E com isso terminamos com uma jaculatória que é inspirada no hino Stabat Mater. Diz assim, coração dulcíssimo de Maria, preparei um caminho seguro na nossa vida, rumo à eternidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.